tarde a todos. Agradeço a vossa presença nesta sessão de apresentação do livro À Sombra de Herculano, de Marte Sinura. Permitam-me que faça um agradecimento muito especial ao Sr. Guilherme de Oliveira Martins pela sua disponibilidade para nos fazer a apresentação e também com o prefácio com que honra esta edição. Não posso deixar de, mesmo repetindo-me, de agradecendo-lhe, lhe manifestar o meu enorme gosto e enorme honra em nos fazer a apresentação deste livro. O professor Guilherme de Oliveira Martins, que naturalmente dispensa apresentações, é indiscutivelmente uma das personalidades maiores da nossa cidadania, com trabalho em várias vertentes. As mais conhecidas atualmente são de Presidente do Tribunal de Contas e de Presidente do Centro Nacional de Cultura. Eu já tive a oportunidade de, algumas vezes, referir este facto. Se fosse invejoso, coisa que não sou, felizmente, teria boas razões para invejar uma capacidade de trabalho absolutamente extraordinária como tem. É sempre um prazer ler os seus textos, ouvir as suas intervenções, que têm um leque alargadíssimo de interesses seus e de interesses de todos nós, que são raras as personalidades que têm essa enorme capacidade. Ainda agora, e se não me leva a mal, portanto, esta nota, falávamos de uma área em que provavelmente uma boa parte, ou a grande maioria dos nossos concidadãos que o conhecem e que o respeitam, não sabem também do seu interesse nessa área, que é precisamente a área da banda desenhada, onde tem também uma enorme capacidade de divulgação, e falávamos num autor que não posso aqui deixar de referir, que é um autor de banda desenhada, talvez não, certamente, o mais prestigiado autor de banda desenhada português vivo. Falamos do José Rui, autor, entre outras obras, dos Lusíadas em banda desenhada, e também daquela que vai ser a nossa próxima reedição, que anda a ser, enfim, ameaçada, prometida já há uns 2 anos. Trata-se da Peregrinação, cujos 400 anos da sua publicação passaram ano passado e que este ano será objeto de reedição e de apresentação também pelo professor Guilherme de Oliveira Martins no Centro Nacional de Cultura. E dado que no passado sábado teve precisamente neste auditório uma sessão de homenagem aos autores transmontanos com o nosso querido e saudoso Amadeu Ferreira sempre presente e sempre em primeiro lugar, não posso também deixar de me lembrar da apresentação que foi feita por si no Centro Nacional de Cultura dos Lusíadas em banda desenhada e em português e em mirandês, com a presença ainda desse nosso querido e saudoso amigo. Portanto, pouco mais poderei dizer do que repetir os meus agradecimentos e o enorme prazer em poder partilhar esta mesa consigo. Ao Marte Sinura, que é um autor coadrer repetente na Âncora, que eu tive o gosto de conhecer quase que por acidente editorial, dado que publicámos o seu primeiro livro, A Viagem ao Fim do Império, livro esse que foi galardoado com o prémio da Câmara Municipal de São João da Madeira, e a partir daí iniciámos uma relação de editorial e uma relação também de amizade que levou à publicação de mais
3 livros, o último dos quais, o último ou o mais recente dos quais é este. O Marte Sinura, portanto, é alguém que tem um percurso de trabalho e de estudo de veras invulgar. Está aqui presente o Sr. Cornélio José Geraldo, portanto, que nos fez a apresentação fez a apresentação e colaborou também na preparação e no estudo exaustivo que o Marte Sinura fez relativamente à história de Lisboa, e como o professor Guilherme de Oliveira Martins também dizia há pouco relativamente, portanto, a este livro, trata-se igualmente de um trabalho de fogo, um trabalho de grande pesquisa, de grande e de apurado, enfim, estudo rigoroso. Portanto, meu caro Emídio Aguiar, eu tenho sempre assim alguma dificuldade, portanto, gosto mais de o tratar pelo seu nome de batismo do que propriamente pelo seu pseudónimo, pelo seu nome literário. Como sabe, um gosto trabalhar consigo, e a Âncora está à sua disposição para dar forma de livro a um trabalho que é extremamente importante e é um trabalho de reconhecimento generalizado, como o facto de ser premiado e de ter, e só cito estas duas pessoas aqui ao seu lado, portanto, o professor Guilherme de Oliveira Martins e o Cornélio José Geraldo bem o atestam. Portanto, muito obrigado, e passarei então a palavra ao Sr. professor Guilherme de Oliveira Martins para nos fazer a apresentação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, meu querido amigo Dr. Batista Lopes. Uma saudação muito especial ao nosso autor, Marte Sinura. Devo dizer que, no conjunto dos interesses, no conjunto da obra, no conjunto da investigação do nosso autor, certamente que a sombra de Herculano constituirá indiscutivelmente um dos momentos mais altos, uma vez que vamos encontrar nesta obra a referência de um dos maiores vultos da cultura portuguesa e da cidadania portuguesa. Há pouco, nas palavras que trocávamos antes do início desta sessão, o autor salientava o facto de dar a palavra, dar o palco ao escritor, ao historiador, ao cidadão Alexandre Herculano. Isso, dizia ele, é mais fácil do que, porventura, fazer um romance em torno de Herculano. Mas a construção desta obra é algo que merece a primeira referência elogiosa. É que não se trata de uma análise cronológica apenas, mas trata-se de um diálogo com o velho Herculano. Bom, o velho Herculano, é preciso dizer que o Herculano morreu com 67 anos, mas, enfim, 67 anos, em 1877, era, de facto, já uma idade algo avançada, sobretudo, como vem aqui bem documentado, ele sofria de vários achaques. Mas o velho Herculano vai ser aqui, justamente, o nosso Cicerone. E aqui, naturalmente, é Marte Sinura que, juntando a sua própria contribuição e o contributo, o testemunho de Alexandre Herculano,
vai justamente percorrer a partir desse flashback, é um flashback, verdadeiramente, em que Herculano, em Valdelobos, vai justamente recordar os momentos fundamentais da sua vida. Primeiro, este livro é absolutamente apaixonante. É apaixonante pela forma como está construído e é apaixonante porque temos aqui, mais do que a sombra de Herculano no tapete, para usar a fórmula clássica, temos o Herculano vivo. Mas, se eu encontrasse um título alternativo para este, que é muito bom, naturalmente, era Herculano vivo. Porquê? Porque nós estamos aqui a ver o Herculano na sua vida, na sua existência. Portanto, essa é a primeira nota que eu gostaria de dar ao felicitar o autor, Marte Cinura, pelo modo como constrói este livro. Um abraço muito especial ao meu querido amigo Batista Lopes, que é um editor de fino trato, de intuição muito apurada e compreende bem que editar um livro é naturalmente cuidar da sua exigência, cuidar daquilo que de mais profundo ele traz. E este livro é um livro para ficar. Eu, aliás, dizia a ambos que, em termos pedagógicos, guardem este livro, porque em termos pedagógicos este livro é fantástico. Quem queira saber quem foi, de facto, este homem, Alexandre Herculano, tem aqui todos os elementos. E nem sempre é fácil, porque num artigo de enciclopédia, nas obras conhecidas, nós não temos uma visão tão clara, tão abrangente, tão completa, quanto encontramos aqui em A Sombra de Herculano. Há duas obras cruciais que Marte Cinura refere e que constituem, naturalmente, ao lado das obras próprias do autor, há duas obras fundamentais. Uma é A Mocidade de Herculano, de Vitorino Nemésio. É um livro absolutamente extraordinário, ainda que correspondendo a esse período. São 2 volumes, é a tese de doutoramento de Vitorino Nemésio. E agora, meus queridos amigos, espantem-se. Houve quem duvidasse na altura da qualidade da obra de Vitorino Nemésio para se apresentar à tese de doutoramento. Meus queridos amigos, hoje, quantas teses de doutoramento não estão já no cemitério? Quantas? E esta está viva. Esta é uma delas, a Mocidade de Herculano, sobretudo porque a Mocidade de Herculano não é apenas sobre a Mocidade do Herculano, é a Mocidade do Herculano e sobre o mundo, a vida, a existência, num período extraordinariamente importante da realidade nacional. O outro são as memórias de Raimundo Bulhão Pato. Sem as obras de Bulhão Pato, eu, aqui há uns anos, com o meu querido amigo José Manuel Mendes, tivemos a oportunidade de recordar o Bulhão Pato. E eu devo dizer que a mim calhou-me a melhor parte do Bulhão Pato, que foi as memórias do Bulhão Pato. Não podemos compreender o período em que viveu Bulhão Pato sem lermos as suas memórias. São notáveis. O meu querido amigo José Manuel Mendes coube-lhe a Paquita, não é? Que teve uma grande celebridade da altura, foi uma obra de grande voga, mas verdadeiramente eu devo dizer que a mim coube-me o melhor quinhão. Foi justamente as memórias de Bulhão Pato e obviamente que as memórias de Bulhão Pato estão bem aqui presentes neste flashback que o nosso autor tão bem aqui apresenta e cultiva. Penso que concordará comigo que o Bulhão Pato é um enorme memorialista, não é? Concorda, não é? Pronto. O autor podia não concordar, como é evidente. Bom. Não. É uma boa pergunta.
começamos bem. Eu gosto que me interrompam. O William Pato nunca fez amêijoas. Nunca. O William Pato era um homem da caça. E só tinha, e várias, aliás, Paulo Plantier, na grande enciclopédia O Cozinheiro dos Cozinheiros, lá diz quais são os pratos que William Pato fez. Todos os pratos de caça. Perdiz, lebre, etc. Mas um dia, João da Mata, o grande chefe do Hotel Central, nós conhecemos bem o Hotel Central, porque é o hotel onde ocorre o grande debate, que é o cerne, o centro dos maias, e mais do que isso, é onde aparece essa visão fantástica, extraordinária da Maria Eduarda. Eduarda aparece-nos justamente no Hotel Central. João da Mata era o chefe. E um belo dia quis homenagear, ele que tanto admirava, e que tinha ido ali ao Monte da Caparica visitar o William Pato, e o William Pato tinha-lhe oferecido um prato absolutamente fantástico de lebre. E o João da Mata diz, pois então a única forma que eu tenho de homenagear a William Pato é fazer umas amêijoas ao William Pato. 99% das citações que constam na internet sobre o William Pato ligam-no às amêijoas. Prato que ele nunca fez, mas que usou, uma vez que João da Mata lhe dedicou e ele aprovou, e naturalmente foi a contrapartida justamente da caça que tinha sido servida por William Pato na sua casa do Monte da Caparica. Fechado parênteses. Muito obrigado pela sua questão, sempre pertinente. William Pato é, de facto, um memorialista extraordinário e um memorialista que nos dá conta, justamente, de quem é este herculano na fase terminal da sua vida. Ora bem, eu não quero, obviamente, o nosso Batista Lopes, com a sua generosidade, diz, não tem problema de tempo. Tenho problema de tempo, porque os meus queridos amigos, a partir de certa altura, vão-me mandar embora com toda a razão. Bom, ora, eu disse flashback, não é? Nós vamos encontrar o nosso herculano, naturalmente, entre vindimas e obras da quinta. Já pôde dar uma volta aqui por casa e viu a quinta. Fui erguendo isto aos poucos. Sou um agricultor, embora modesto. Sim, era modesto, mas era grande agricultor. Não lhe posso esconder, ando atrapalhado com a minha saúde, já disse há pouco. Tenho tido dores na bexiga, problemas nos brônquios e nos rins. Felizmente que estou livre de sezões e o reumatismo não me tem atacado. Mas agora apareceram uns frúnculos na perna direita. Para vir falar consigo, deixei o Francisco a tratar do vinho. Mas tenho de estar sempre a preveni-lo para o que deve fazer. É que, se o vinho não me der prova aos 8 dias, é preciso ir prová-lo diariamente até se achar em estado de entrar no túnel. E não se podem debruçar no balseiro sem primeiro agitar bem o ar que está dentro, com alguns ramos, tendo a boca e o nariz virado para baixo, para um lado. É coisa que recomendo muito, porque é perigoso respirar o gás ácido carbónico que anda ao de cima do vinho enquanto ferve, etc, etc. E partimos daqui, porque justamente é talvez o Marcinura que foi visitar o nosso querido Alexandre Herculano Carvalho Araújo, e, portanto, ele vai mostrar. Ele dizia, agricultor modesto. Nada disso. Herculano não é nada um agricultor modesto. Era um dos agricultores mais versados, porque era uma pessoa exigente. Ele era exigente na historiografia e na agricultura. E vamos ver, encontrar isso. Eu não vos vou adiantar, porque quero que todos leiam muito o livro, página por página, letra por letra, palavra por palavra. E justamente nós encontramos isso. Encontramos um grande agricultor, representado pelo Jerónimo Martins, com várias medalhas para o seu azeite. O azeite herculano era dos melhores produzidos em toda a Europa. Naturalmente que ele estudou
profundamente tudo aquilo que de mais avançado ocorria relativamente à produção do azeite e, por isso, foi medalhado por isso. Bom, portanto, primeira nota, não é um agricultor modesto que tem medalhas internacionais, não é um agricultor modesto que é representado pelo maior grossista de Lisboa do momento, que era o Sr. Jerónimo Martins. O azeite mantém-se, mas a qualidade foi-se. O azeite mantém-se, porque o Herculano já não existe. Bom, mas existe a sua memória. Ora, notas breves e telegráficas agora para não vos passar. Primeiro, de onde veio o Herculano? O Herculano é lisboeta de gema. Nasceu ali no Pátio do Gil, na rua de São Bento. Neto de Manuel Caetano, um dos homens da reconstrução de Lisboa, depois do terremoto. Naturalmente, a reconstrução de Lisboa foi algo de fundamental. Manuel Caetano teve um papel importante, mas isto, as obras públicas e as empreitadas têm sempre o seu quê e não acabou bem financeiramente. Não acabou bem. Não acabou bem, dívidas, e se dúvidas houvesse, basta vermos, de facto, o que acontece ainda hoje. Nós vemos ali no alto da Calçada da Ajuda o que aconteceu à reconstrução daquilo que foi a Real Barraca e depois teve que ser posto em pedra definitiva. Ainda não acabou. Ainda se discute o fim desse palácio. Não é? Mas, de facto, o nosso Manuel Caetano, que era uma pessoa prestigiadíssima, não acabou bem financeiramente, era o avô de Alexandre Herculano de Carvalho Araújo. Eu costumo, nas minhas andanças aí por Lisboa, nos roteiros de Lisboa, sobretudo ali embaixo, nos 4 grandes em que estão Herculano, está Garrett, Oliveira Martins e António Feliciano de Castilho, eu costumo dizer, vejam a diferença entre o Garrett e o Herculano. O Garrett, naturalmente, muito cuidado na aparência, ou não fora ele diretor do Jornal das Damas, e o Herculano extremamente austero na sua imagem, austero na sua apresentação. Isso vê-se no próprio nome. Alexandre Herculano quis sempre ser conhecido apenas pelos seus nomes de batismo e não pelos seus nomes de família, Carvalho Araújo. Porque era um sinal da sua modéstia natural. Ele era Alexandre Herculano, era ele mesmo. Garrett, nem Garrett se chamava. Eu gosto muito de Garrett, portanto não estejam no lugar que eu estou. Garrett é fantástico. Mas João Batista da Silva Leitão, indicou com Silva Leitão, esta coisa de ser Silva Leitão, isso era pouco, ser Silva Leitão. João Batista de Almeida Garrett, porque tinha na sua árvore genealógica origens lá na Irlanda. Bom, vejam a diferença das pessoas. Alguém que queria só ser conhecido pelo seu nome, Alexandre Herculano. Alguém que quis encontrar um nome um bocadinho mais florido, que era Almeida Garrett. Os dois são as duas figuras fundamentais da modernidade da cultura portuguesa. Portanto, não interpretem mal o que eu estou a dizer, são as duas personalidades diferentes. E nós encontramos aqui esta personalidade austera, esta personalidade cívica, esta personalidade ética, que é Alexandre Herculano, que eu tanto admiro. Marcinura faz um percurso, eu não vos vou naturalmente maçar, não é que os maçasse, mas é porque não quero deixar de vos dizer que lendo é melhor. E vai-lhes acontecer como eu, vão começar e não param. Não é? E Marcinura sabe, e o Dr. Batista Lopes também, sabem bem que todos estes passos sei-os razoavelmente, há muitos anos, mas surpreendeu-me a cada passo o pormenor, o encontro. Muito se discutiu a certa altura, por exemplo, sobre as origens políticas do Herculano. Marcinura é claríssimo.
Martinura diz aquilo que Herculano sempre disse aos seus amigos, sempre disse, começou conservador, com certeza, começou por respeitar as instituições legítimas, as instituições da legitimidade. Não podia era concordar com o absolutismo, não podia concordar com o facto de haver um regime que punha em causa as liberdades. E é por isso que os inimigos de Herculano começaram por dizer houve origens miguelistas. E o Herculano diz, e que mal há nisso? Mas o facto é que outros, esses que me criticam, a verdade é que não deram o corpo ao manifesto na luta pela liberdade, como no golpe de Estado do 4 da Infantaria, em que Herculano se envolve, ia sendo morto, e tem que fugir para o exílio. Esta é que é a questão. Ele diz assim, mas estão a discutir o quê? Estão a discutir esses senhores que no sofá, não é? Estão a discutir, o Herculano no princípio era talvez conservador e tal, e o Herculano diz assim, e que mal há nisso? A verdade é que eu, sempre que foi necessário lutar pela liberdade, sempre que foi necessário lutar contra a tirania, filo. Pronto. E outros que ficaram descansados em casa, a verdade é que esquecem que eu ia sendo morto em Infantaria 4, ali em Campo de Ourique, e depois fui para o exílio, justamente para, naturalmente, não sofrer piores consequências desse momento. Depois, naturalmente, a figura absolutamente excepcional, que vai aderir ao romantismo, mas vai aderir ao romantismo sendo, esta é a grande ironia que a história literária registra, Herculano é um dos maiores escritores da língua portuguesa, indiscutivelmente. E os grandes críticos da literatura dizem isto, que não há contradição nenhuma. Herculano é o último grande escritor do século XVIII, Garrett é o primeiro grande escritor do século XIX. Basta lermos, não é? Basta vermos. Mas Herculano, esta aqui é a grande questão, prenuncia todos os grandes temas do século XIX. E faz. E Martinura por 2 vezes o invoca. Um preito especial de homenagem a Dona Leonor de Almeida, a Marquesa de Alorna, em cujos salões Herculano esteve, bebendo naturalmente aquilo que eram os novos ventos da literatura, da poesia, das ideias, da liberdade. Não esqueçamos que Leonor de Almeida, na sua infância, na sua juventude, tinha sofrido os efeitos do velho processo dos Távoras e tinha estado presa. Mas é extraordinariamente curioso, porque Leonor de Almeida é, indiscutivelmente, uma das grandes referências da cultura portuguesa. Nesta transição do século XVIII para o século XIX, do classicismo para o romantismo. Depois há sempre um mistério. Vêem a cara do nosso Herculano, por acaso está certa, porque é um dos problemas que põe para ver se está certo. Ele pergunta se está certo. Se está certo, vou ver o que é. Pergunta talvez a Martinura. Está a olhar para a minha cicatriz. Finalmente ficou a saber de que lado fica. Uma outra gravura que por aí viu, com a imagem invertida, tinham-no confundido. Pois fica na tessitura do meu lábio direito, o lado que dei ao meu adversário naquele dia inglório. Já me tinha esquecido dela. Não lhe queria falar disto, que não tem nada de nobre e nem vou ser muito concreto. São águas passadas. Em 23 de julho de 1828, estou bem lembrado, envolvi-me numa contenda entre 2 grupos de moços na Feira das Amoreiras. Para nós, uma festa. Houve ameaças de parte a parte. Dividimos-nos por questões fúteis e eu, mais acalorado, fiz alarde da minha coragem.
o grupo adversário, conseguiu então conduzir-me a mim e ao meu grupo para um local afastado da praça. E ali, empunhando uma navalha em jeito de esgrima, me acabaram por ferir. Não vou dizer mais, porque vão ler o resto, naturalmente. É este o Gil Vaz. Esta marca é conhecida muitas vezes como Gil Vaz, que foi ali, na Zona do Rato, que é hoje a Zona do Rato. Portanto, onde era a Feira das Amoreiras. A Feira das Amoreiras era ali, portanto, a seguir à Mãe d'Água, e, portanto, foi aí, no Rato, um pouco acima da casa de Herculano. Herculano vivia no Pátio do Gil. O Pátio do Gil já hoje não existe, foi destruído, infelizmente. Um dia se reconstruirá, porque aquilo é um buraco, não é? Aquilo é um buraco. E, portanto, o nosso... Aqui tem por que razão Herculano tem a sua cicatriz. Ora bem, já falei da imigração, primeiro em Inglaterra, em França, depois a ida para junto do rei, que representava a causa da liberdade, o regente, Dom Pedro. A regência de Dom Pedro na Ilha Terceira, em Angra, na altura Angra, hoje Angra do Heroísmo. E Angra do Heroísmo em honra, naturalmente, dos heróis, entre os quais Garrete de Herculano, Mouzinho da Silveira, o próprio regente, etc. E depois, naturalmente, o desembarque na praia do Pampeli, dos bravos do Mindelo. E numa frase apenas, que é do próprio Herculano, que Marte Sinura aqui nos traz, ele diz: era o Porto, ali moravam as nossas esperanças. É assim, era o Porto, ali moravam as nossas esperanças. Foi, justamente como sabem, na Guerra Civil, o início da reconquista do país. Vila Flor vai para o Algarve, julga que tem resistência no Algarve, passa o Algarve, passa a Serra do Caldeirão, passa o Alentejo, ninguém, aliás, não tem combate e desembarca em Lisboa, no glorioso dia 24 de julho de 1833. Eis por que razão a avenida é 24 de julho. É o dia em que, justamente, as tropas fiéis a Dom Pedro desembarcam nesta cidade. Mas o rei, aqueles que o rodeiam, sabem que melhor do que ter uma arma nas suas mãos seria pôr a pena, seria pôr a broca da análise na mão de Herculano. E é por isso que Herculano vai fazer a guerra como bibliotecário, vai fazer a guerra como fundador da moderna historiografia portuguesa. Vamos ver, ao longo do tempo, vamos encontrar várias referências concretas a este facto. Ora, 34, Évora Monte, fim da Guerra Civil, vitória dos liberais e Herculano é um cartista. Herculano é, mais uma vez, um institucionalista, é alguém que respeita as instituições e entende que é importante esse documento, que é o documento outorgado pelo rei Dom Pedro. Mas vem a Revolução de Setembro, 1836. Herculano opõe-se. Está na oposição. Está na oposição com a voz do profeta. Mas a verdade é que pessoa inteligente, pessoa interessada em encontrar as bases fundamentais de um país que pudesse trilhar os caminhos da liberdade, Herculano vai defender a Constituição de 1838 e vai considerar esse documento fundamental. E já vamos ver como.
Em que medida? Porquê? Porque a Constituição de 38 não tinha sido apenas outorgada, tinha sido aprovada, votada por aqueles que eram os representantes legítimos da nação. É muito interessante, porque, e isto está claramente aqui dito, Herculano diz, não, eu passei a defender a Constituição de 38 porque a Constituição de 38 era legítima, baseava-se na soberania popular, resultava da decisão dos cidadãos. E afinal, dizia ele, no essencial defendia as mesmas ideias de liberdade que naquele momento tinham sido outorgadas por Dom Pedro, mas que agora estavam consolidadas, agora estavam legitimadas. Era a condenação solene da Revolução, dizia ele. Mas, em 42, com o golpe de Estado de Costa Cabral, a reimplantação da Carta, Herculano diz, não. É indispensável defendermos a legitimidade liberal, a legitimidade da Constituição de 38. Notem que eu nunca usei, e não vou usar para Herculano, a palavra democracia ou democrata, porque Herculano dizia sempre, eu sou liberal, não sou democrata. Cuidado, ele hoje seria um democrata dos quatro costados, mas nesse tempo, ser democrata era de uma esquerda radical. Justamente era um certo populismo do qual ele se demarcava. E por isso ele sempre dizia, sou liberal, não sou democrata. Mas hoje lemos a sua obra e, à luz do nosso entendimento, obviamente que é um democrata, e um democrata óbvio, mas para nós não era. Portanto, nós temos que cuidar. Várias vezes, Barcinura pergunta, liberal ou democrata? Liberal ou democrata? E a resposta é sempre a mesma. Herculano responde sempre da mesma maneira, mesmo quando admira os democratas, mesmo quando admira aqueles jovens que se dizem nós somos democratas. E admiramos Herculano porque é liberal. Ora, depois, meus queridos amigos, Herculano torna-se um defensor das raízes, da memória, do património, a noção dinâmica de património, essa noção fundamental que nós muitas vezes esquecemos, a noção de património cultural. Herculano vai defender esse património cultural, vai salvaguardar na compreensão da etimologia da palavra património. Património não é um acervo passivo, não. Património, etimologicamente, vem de patres monos. O monos, o serviço daqueles que nos antecederam e que nos legaram esse património que não pode ser destruído. O que é que ele via? Olhava em volta, o que é que ele via? Esses monumentos a serem destruídos. E ele disse, não é possível. É indispensável defendermos, preservarmos aquilo que é a nossa história. E assim, o nosso Herculano dirá. Desde novo, que tenho palmilhado por este país, podendo, infelizmente, testemunhar muitos atentados contra o nosso património. Escrevi, por esta altura, o opúsculo Monumentos Pátrios. Ora, uma geração não pertence unicamente a si. Pertence ao pretérito cujo herdeiro é e ao futuro cuja testadora será. Tive de levar a pena contra esta tendência. Diz-se que uma das mais belas missões da imprensa é defender a boa razão, a arte e a honra e a glória da pátria. Imagine-se a ampla colheita de renome, de bênçãos, de vantagens de toda a espécie para o escritor que levanta a voz a favor do bom, do justo e do belo, se a voz do que escreve é assaz poderosa para se esperar que mova os ânimos dos seus concidadãos. Há, todavia, para isso, um obstáculo insuperável. A superstição pelas ideias e tendências do presente, mais cega que as superstições do passado. Herculano vai ser o grande defensor do nosso património. Vai ser o primeiro homem que nos vai chamar a atenção para a defesa e salvaguarda desse património. Dir-me-ão, está a ser injusto.
O Garrett também o fez. Sim, o Garrett também o fez. Basta lermos as viagens da minha terra. Basta vermos nas viagens da minha terra a invocação desse património que tinha que ser salvaguardado. Qual é a diferença de Herculano? É o caráter sistemático da sua ação. É que Herculano vai à procura de onde a ameaça está a ocorrer. E faz, por isso, um levantamento rigoroso que é muito importante nas jornadas de 1853 e 54, em que, para construir a sua monumenta a Portugal e a monumenta histórica, vai, naturalmente, percorrer o país, vai aos arquivos para ver onde está a história viva, onde estão os documentos, onde estão os instrumentos que nos permitem conhecer a verdade sobre os nossos antepassados. Era essa, no fundo, a sua preocupação. Portanto, ao lermos hoje o panorama, nós vemos os seus artigos fundamentais sobre os nossos monumentos, sobre a sua origem histórica, sobre a necessidade de os preservar e, simultaneamente, sobre o abandono a que estão muitas vezes votados. Em que ele dizia: quantos monumentos são transformados em pocilgas? Quantos monumentos estão transformados em capoeiras? E ele dizia: é indispensável que nós, opinião pública, nos levantemos, façamos coisas, façamos, exatamente, façamos. É por isso que eu estou a dizer que Herculano é um autor atual. Estes pontos, aquilo que eu acabei de vos dizer, com a linguagem própria do Herculano, está presente hoje. Hoje precisamos, naturalmente, de ouvir isto. Nesse tempo, como calculam, essa superstição de que ele fala, superstição do atual, era a superstição de entender que era possível destruir aquilo que tínhamos recebido, aquilo que era a memória, aquilo que era a herança. E vou terminar. Vou terminar dizendo que Herculano vai ser um militante permanente da cultura portuguesa, bibliotecário da ajuda e das necessidades. No Parlamento, com Vicente Ferrer Neto Paiva, ele vai preocupar-se com a instrução pública e vai ficar profundamente chocado com um dichote do grande José Estevão, quando, estando Herculano apegado a um texto, o episódio da cábula ou da sebenta, em que José Estevão diz: larga a sebenta, Herculano, larga a cábula, Herculano. Herculano era um homem seríssimo, era um homem assim, sentou-se e nunca mais ninguém ouviu falar sobre o tema que estava a falar. Dir-me-á, mas então foi um insucesso a passagem de Herculano pelas cortes, pelo Parlamento. Nada disso, meus queridos amigos. É um conjunto vastíssimo, que está, aliás, documentado na obra, de ações concretas relativamente à instrução pública, relativamente ao combate contra o fecho da Escola Politécnica, relativamente à criação de estudos mais avançados nos vários domínios, nos domínios científicos, nos domínios literários, etc. Questões absolutamente fundamentais. Mas não só. Também alguém preocupado com a vida económica. É o homem que defende as caixas económicas. Porquê? Porque as caixas económicas são a maneira de garantir que a atividade bancária seja controlada pelos cidadãos. As caixas económicas. E depois, a política agrícola. A compreensão dos valores da agricultura. Não a política agrícola meramente tradicional. Uma política agrícola moderna, capaz de responder aos desafios do que hoje designaríamos como desenvolvimento, e ele designava como progresso. Depois, naturalmente, a defesa clara, inequívoca da liberdade. Quando Costa Cabral promulga a lei das rolhas, Herculano diz: não podemos calar. Não nos podemos calar. E a lei das rolhas vai espoletar aquilo que é o grande movimento inspirado por Herculano, o movimento da regeneração, a regeneração da pátria. Herculano usa exatamente a expressão que os homens de 1820, da Revolução Liberal de 1820, tinham usado. É preciso levantar o país
em nome da regeneração da pátria. E é a regeneração da pátria. E Herculano leva ao movimento que é, em 1851, também é designado como a acalmação. A guerra civil tinha regressado ao país. Era preciso acabar com a guerra civil. A guerra civil da Patuleia, a guerra civil da Maria da Fonte. E para acabar com essa guerra civil, para acabar com as rolhas e para acabar com a limitação relativamente à liberdade de expressão, Herculano defende o movimento que vai levar, em 1852, à aprovação do ato adicional à Carta Constitucional. E o ato adicional à Carta Constitucional é, afinal, o casamento legitimado entre a Constituição de 38 e a Carta Constitucional. Os dois documentos que ele tinha defendido em momentos diferentes, mas que considerava serem duas emanações de uma legitimidade liberal que não podia deixar de ser salvaguardada. Voz aos cidadãos, que o país seja governado pelo país. Vejam bem, não há palavra mais atual. É de hoje. Que o país seja governado pelo país. É aquilo que Herculano nos vem dizer. É aquilo que Herculano diz quando vai para o poder local. Não é um teórico, é o presidente da Câmara de Belém. É alguém que, ao recusar ser candidato no círculo de Sintra, os eleitores de Sintra, vai justificar: eu não aceito, não posso aceitar, mas é preciso que seja a política baseada no governo do país pelo país. Na política, no mais nobre sentido, a política do campanário. A política do campanário é podermos governar o país a partir do que é próximo, daquilo que conhecemos melhor, aquilo que são os nossos concidadãos. E, naturalmente, que Valde-Lobos. Valde-Lobos é um grande mistério, mas Martinura dá a voz a Herculano para nos explicar exatamente o que significa Valde-Lobos. Valde-Lobos não significa a desistência. Valde-Lobos não significa a indiferença. Sim, já lhe respondi há pouco. Verdadeiramente, a minha ida para Valde-Lobos não foi uma fuga, também não foi um exílio, foi mais um resultado de muitas solicitações e, acima de todas, o meu apego à vida rural. Já no tempo do meu amado rei Dom Pedro V, eu recusei a cátedra da História do curso superior de Letras que ele estava a organizar. Na altura disse-lhe que um dos motivos dessa recusa, já lhe devo ter dito, consistia no meu propósito inabalável em abandonar dentro de 3 ou 4 anos a minha vida literária, mas abandoná-la completa e irrevogavelmente. Já pensava naquilo há muito tempo, e há bastante tempo que tomara a tal respeito uma resolução definitiva. Ao menos, queria para mim a velhice, já que não tivera a aventura da mocidade, nem a do homem. Não pedia muito quem pedia para os últimos anos de vida a obscuridade e o esquecimento. Nem o país me devia nada, nem eu a ele. É este o homem que está aqui retratado e que não podemos deixar de homenagear. Ao Dr. Batista Lopes, da Âncora Editora, os meus agradecimentos por mais este lançamento. Cá estamos de novo. À organização da Feira do Livro de Lisboa, o meu muito obrigado por me ter facultado este espaço. A minha gratidão ao professor Guilherme de Oliveira Martins, pois foi para mim um privilégio, uma honra, ter alguém de tão elevada estatura intelectual e moral
a prefaciar um livro e vir aqui apresentá-lo. A todos os presentes, muito obrigado. Quando há um bocadinho disse que gostaria do título Alexandre Colado Vivo, pois o título anterior teve o condão de o alterar, era Alexandre Colado de Corpo e Alma. Ao comunicar comigo, falava tantas vezes Herculano, porque Herculano basta Herculano. Para quem está habituado a lidar com Alexandre Herculano, só o nome Herculano é suficiente para pagar a própria cidade de Herculano na Itália. E, portanto, nós tratamos por Herculano. Mas era este o título anterior, e mudei. E está ótimo. Está bem mudado. Está ótimo, só dizer que isto tem mas, um erro. Mas a ideia era essa mesmo. De qualquer modo, no livro está isso mais ou menos referenciado, que está retratado Alexandre Herculano de corpo e alma. Ora bem, num tempo perturbado de evolução de valores, de grandes transformações no campo político, económico, social e cultural, uma releitura de Alexandre Herculano, já cá foi dito, é sem dúvida refrescante. Com este livro tentou fazer-se uma biografia na forma de uma série de entrevistas imaginárias, procurando revelá-lo em todas as suas facetas. O romance serve-se de um formato menos habitual. Os parágrafos, quase todos intitulados, isto foi feito de propósito, formam como uma espécie de ondulação de ideias com que o autor de Eurico o Presbítero nos queira insuflar. Foi enorme a influência de Alexandre Herculano na vida nacional do seu tempo, como acabaram de ouvir. Portugal tinha sofrido um forte apagão cultural com as invasões francesas e depois com a Guerra Civil. Tinha-se atrasado no tempo e foi ele um dos que trouxe as ideias novas e revigorantes para o país, cujo benefício se estende até hoje. A sua influência é menor no ensino, que quis reformar, na produção jurídica, em que deu alguns pareceres e foi colaborador e redator final do Código de Seabra. Mas é a maior na política, em que foi o ideólogo da regeneração. Na economia, em que trouxe ideias novas para a agricultura, para o emparcelamento da propriedade, e quando fomentou o cooperativismo e o crédito à agricultura. E maior ainda no jornalismo, em que conseguiu estar à frente do jornal O Panorama, com edições de 5.000 exemplares naquele tempo, portanto, num país de quase 90% de analfabetos. Ele foi um primeiro grande impulsor do jornalismo em Portugal. Ele reconheceu em várias fases da sua vida. Está no livro também. E também na literatura, em que ajudou a introduzir em Portugal o romantismo, muito importante em Portugal, o romance histórico, em que foi um introdutor, e uma história de cariz verdadeiramente científico. Foi o primeiro. Depois é a fase de escrever, com aquele rigor. Antes ali havia crónicas. E, quando cansado e desencantado da vida, se retirou para Vale-Lobos, dedicou-se à agricultura, produzindo os melhores azeites do mundo de então. Em Berlim, na Feira Internacional da Agricultura. Não combinámos. A sua amostra foi premiada com o melhor azeite da Europa. Já tinha falado, mas vou especificar, porque isto é curioso. Na Exposição Universal de Paris de 1867, que é famosa, recebeu medalha de bronze. Em Viena, em 1873, a de ouro. Em Filadélfia, em 1876, a de prata. Mesmo deixada na mão,
ele esmerava-se por fazer o seu melhor. É assim que devem fazer todos os portugueses, cada um no seu lugar. Sendo Alexandre Colado muito combativo, em todas as facetas da sua vida, deu mostras do seu género criador, do seu portuguesismo, do seu humanismo. Não vou especificar, muitos temas já foram aqui abordados, mas eu procurei abordar Alexandre Colado na sua forma global, procurei passar por tudo, ainda que sinteticamente, mas procurei passar por tudo. Daí que não seja estranho ouvir-se Vitorino de Nemésio, que ele era uma das maiores figuras de português do século XIX, ou pelo menos a mais atuante. E António Sérgio o tinha destacado como o maior vulto cultural do século, intelectual de corpo inteiro, o mais probo e lúcido de nossa cultura. É sobre este homem, em toda a sua inteireza, o livro que agora é publicado. Muito obrigado a todos. Não considero isto uma interpelação, mas é um termo de publicidade. Sendo o doutor uma figura eminente do nosso país, defensor dos interesses nacionais, nomeadamente da nossa cultura, dos nossos monumentos, dos nossos bens patrimoniais, eu pergunto. Deixaram de existir cabeças pensantes no nosso país, ou os neurónios dessas pessoas quando dispersas, eles aparecem. O exemplo de José Plano, o exemplo de... Temos aqui a nossa frente, homem construiu... Sebastião José de Carvalho e Melo. Exatamente. E agora fazem-se becos, estradas, rotundas, que vamos falar bem, nos olivais, os olivais estão entregues aos espanhóis, os grandes olivais do nosso país. Não são cultivados por portugueses. E as medalhas não aparecem. Aparecem, mas não feitas por portugueses. Não. Aparece. Bom, olha, a pergunta é muito boa e eu vou, porque nós temos que dar tempo aqui ao nosso autor para autografar. Não, eu vou-lhe responder. Citando o Herculano. Um dia perguntaram ao Herculano porquê é que existimos. Já agora não saia só para ouvir esta história é boa. Esta história é boa, vou libertá-lo já. Perguntaram uma vez a Herculano, porquê é que existimos? Porquê é que nós portugueses existimos? E Herculano disse, se nós fizermos duas listas, as razões para não existir e as razões para existir, são mais as para não existir do que as para existir. E concluía Herculano, no entanto, existimos. E perguntava, então, Herculano, porquê? Somos porque queremos. Seremos enquanto quisermos. Ou seja, nós temos que acreditar. Essa é que é a questão fundamental. E temos que pôr mãos à obra. A crise que temos obriga a ter respostas. Não é por acaso que se tem 9 séculos de história. Não é por acaso. É porque há muito trabalho, muito empenhamento. E temos de ouvir Herculano. Somos porque queremos. Seremos enquanto quisermos. Muito obrigado. Muito obrigado.